Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Bem-vindos novamente ao programa Expressão Universitária. Informamos que esta e outras edições podem ser vistas no canal youtube.com/URI Erechim ou aqui na TV Erechim mesmo. O assunto de hoje é a segunda jornada acadêmica do curso de Medicina, o 4º Congresso da Rede Bioética Brasil e o primeiro Salão Científico realizados de 21 a 26 de outubro. Um dos temas da jornada de medicina foram os desafios para a formação de profissionais em saúde, destacando a cura e o cuidado. O assunto foi abordado pelo médico cardiologista José Pedro Rodrigues Gonçalves, um dos convidados, por sinal, o primeiro convidado do evento. Ele está acompanhado no programa de hoje pelo nosso coordenador do curso, o professor e médico Sérgio Pigolin. Bem-vindos, professor Sérgio, bem-vindos, professor Obrigado. José Pedro. Antes de mais nada, professor Pigolin, nos faça uma pequena análise do que foi a jornada, porque acho que foi uma programação bem cheia essa semana. Boa tarde a todos. Obrigado, professor, por estar conosco. Obrigado. A gente está começando. Nós estamos começando a implantar uma faculdade de medicina. E a gente se depara com gratas satisfações nessa nossa caminhada. Uma satisfação muito agradável que nós tivemos foi segunda de noite, professor, quando nós estamos com 2 turmas, a segunda turma agora, e nós segunda noite tivemos a exposição de pôsteres, que é uma iniciação científica para os nossos alunos. E já tínhamos mais de 60 pôsteres. Coisa linda. Então, isso demonstra que o nosso aluno ele está buscando esse lado da investigação, esse lado do interesse, né, da busca do conhecimento científico. Nos deixou muito felizes, com certeza. E a perspectiva nossa dessa jornada é voltada exatamente para fomentarmos, alimentarmos um pouquinho o espírito acadêmico na formação de nossos estudantes. E tivemos hoje de manhã, Ademar, uma palestra com o professor José Pedro, que realmente nos faz repensar um pouquinho os caminhos também da formação, que nós já temos base nessa formação comunitária, nessa formação preventiva. O nosso curso ele está inserido no programa Mais Médico, que visa exatamente formar profissionais para prevenir a doença. Então, professor José Pedro, fosse fantástico hoje de manhã para nossos alunos e para nós também na sua palestra, né? O professor José Pedro, que nos dá honra na presença do programa de hoje e na nossa jornada, o senhor abriu a programação da jornada falando justamente sobre os desafios na formação de profissionais da saúde. Afinal, que desafios são esses? Muitos, muitos. O primeiro grande desafio é fazer com que nós, profissionais da saúde, de todas as áreas da saúde, e além das áreas da saúde, que a nossa formação, ela tem que ser olhada no sentido de recuperar a condição humana desses seres, nossos irmãos, que vivem nas periferias urbanas, passando toda sorte de dificuldade e mais ainda com uma dificuldade muito grande de ter acesso aos serviços de saúde. Existem grandes trabalhos feitos em cidades como Erechim, por exemplo, mas é preciso fazer com que Erechim seja um centro de irradiação de uma nova forma, de uma nova proposta de formar profissionais da saúde preocupados com o ser humano, especialmente aqueles mais carentes. Então eu acho que a proposta da faculdade daqui de medicina é excepcional, é a luz no fim de um túnel que vai escurecendo a cada dia mais, né?
senhor acha que nós estamos no caminho certo, então, formando dessa forma? Perfeito. Ainda mais quando o escopo da universidade nasce visando a ideia do programa Mais Médico, ou seja, permitir que qualquer pessoa em qualquer lugar desse país tenha acesso a um profissional de saúde. Só isso já é benfazejo, só isso é um exemplo fundamental para que as outras escolas dos grandes centros possam mirar no exemplo e fazer com que lá também eles tenham um mínimo de preocupação e mudem um pouquinho ou permitam que uma parte da formação deles seja direcionada nesse sentido. Acredito, professor, que a gente já esteja fazendo isso bem antes do surgimento da medicina através do nosso centro de estágios e práticas profissionais. Ali nós atendemos com os demais cursos da área da saúde milhares de pessoas todos os anos. Porque essa é a nossa função, né, doutor Sérgio? Nós somos uma universidade comunitária e para isso a comunidade precisa ser ajudada. E com serviços gratuitos, contribuindo para um melhor aprendizado de todos esses cursos. É um exemplo excepcional, porque a medicina, ela não pode e nem deve ser formada, ser construída, esse saber médico, somente em laboratórios e dentro de faculdades, ou dentro de bibliotecas, ou na internet, como é muito comum hoje. Entendeu? Apesar de serem ferramentas excepcionais, mas a construção do saber médico, do saber fazer médico, ele é feito na relação humana com outras pessoas, com os outros seres humanos. É aí que eu aprendo a perceber em cada ser humano que aparece na minha frente em busca de um conhecimento que eu tenho, para atender uma necessidade que ele tem. Então, a junção desse saber que eu tenho, que eu possuo, com a necessidade que a outra pessoa tem, esse encontro é feito em consultório, em posto de saúde, em ambulatório, ou mesmo debaixo de uma árvore. O que importa não é aquele conforto material, é o conforto espiritual, psicológico, do afeto que eu transfiro a ele quando eu transfiro o meu conhecimento. E ele usa o meu conhecimento para a melhoria da sua vida. E se vocês estão fazendo isso, estão engrandecendo muito o saber médico no Brasil. Um saber absolutamente prático, objetivo, concreto, que vai beneficiar as pessoas que sofrem. O que o curso de medicina tem feito até agora? Na verdade, somos ainda principiantes, mas a comunidade já está sentindo o resultado desse trabalho. Somos principiantes mesmo, mas assim, dentro daquele exemplo que o professor nos colocou hoje de manhã, o professor José Pedro, em que ele revolucionou a medicina em Mato Grosso numa ideia, e que ele conseguiu pôr em prática essa ideia. E eu olhei aquele exemplo que ele deu e me reportei ao que nós estamos fazendo, e assim, não chegamos talvez nesse nível que o professor já chegou naquela universidade, mas estamos dando passos muito neste caminho, na medida em que desde o primeiro semestre, nós temos nossos alunos dentro das unidades básicas de saúde, lá nos postos de saúde, lá na estratégia da família da saúde, lá embaixo. Então, desde o primeiro ano, o nosso aluno passa uma grande parte da sua jornada lá. E aquilo que o professor nos colocou, pensei eu, estamos, eu acho que, seguindo um caminho nessa direção, no sentido de que o aluno vai, conhece o local, conhece a realidade daquelas famílias, vive aquela territorialização, depois disso ele começa a construir projetos para melhorar os problemas por ele detectado, e assim semestre por semestre ele vai tendo uma evolução dentro da unidade, dentro daquela comunidade. Então assim, acho, professor, assim, alguns passos nós estamos dando. Podemos melhorar ainda mais, professor, claro, e a gente vai melhorando, tendo essas boas ideias, né? Mas nós estamos neste caminho, eu acho, dentro da formação de um médico preocupado em prevenir. Bom, eu queria indagar então do professor Zé Pedro, que afinal de contas o senhor divulgou, mostrou isso para um grupo de alunos. O senhor pode compartilhar com o nosso público de casa qual é a experiência afinal que revolucionou lá no Cuiabá? A minha experiência é o seguinte: levar os alunos onde os problemas da doença acontecem. As doenças não acontecem nos consultórios, a doença não acontece nos hospitais, nem nas universidades.
As doenças acontecem naquele espaço de vida onde se mistura o natural com o cultural, onde a pessoa sofre as suas mazelas, os seus problemas, as suas dores. Isso é lá no espaço, que eu chamo de espaço de vida. É lá onde a pessoa vive, é que nós temos que saber por que elas adoecem. Quais são os fatores que interferem. Por exemplo, o bairro. Como é esse bairro dentro de uma cidade como Erechim? Quais são as características desse bairro? Que condições esse bairro oferece? Segundo, como é essa rua onde essa pessoa vive? Que equipamentos sociais tem lá? Se tem asfalto, se tem água encanada, se tem coleta de lixo, se tem uma farmácia, se tem uma escola, se tem um posto de saúde. E terceiro, como é essa casa onde a pessoa vive naquela rua? E que estratégias de sobrevivência essa família utiliza para sobreviver? Aonde ela busca alimento em caso de necessidade, às vezes sem dinheiro, aonde ela busca um tratamento para sua dor de barriga, para sua diarreia, para sua crise hipertensiva, aonde o filho da família vai estudar, se a escola tem acesso, se é perto ou se não, se tem transporte coletivo, enfim, todos esses chamados equipamentos sociais, se esse bairro tem, se essa rua tem, e se essa casa onde essa pessoa vive tem condições de atender a necessidade dela. E a partir daí, trabalhar aquela família de modo com que o estudante de medicina, de enfermagem, de nutrição, de psicologia, de fisioterapia, de farmácia, de odontologia, precisa estar junto, porque a doença não acontece só num segmento do corpo humano. Então, a presença dessas pessoas, desses estudantes, partilhando aquela busca, aquele conhecimento, aquela informação lá no lugar onde eles acontecem, para eles é enriquecedor. E mais ainda, desperta o que não existe hoje em grande parte, que é o espírito da equipe. Cada membro da equipe, seja ele que profissional for, ele tem que estar atento no conjunto, e é o conjunto que vai agir para atender a necessidade daquela sociedade, daquele grupo familiar. Essa é a grande questão. Eu estou percebendo, professor, que do jeito que o senhor está falando, o profissional é quase um gestor público, porque ele vai identificar N problemas que podem ser atacados pelo gestor público de verdade, e contribuindo, levando essa... Claro, porque veja bem... Isso aconteceu, Ana? Aconteceu. Nós tivemos alguns exemplos. E a aceitação da área pública foi de ajudar? Não, a área pública começa com inveja, né? Esse é o primeiro problema. Eles acham que está interferindo. Está fazendo campanha política. Ou mais ou menos isso. Todo mundo acha que todo mundo ia ser candidato a vereador, deputado, alguma coisa. Não interessa. Esse daí entra por esse ouvido, sai por esse aqui, entendeu? Não há nenhum mistério. Eu tenho um filósofo argentino, que era médico, por sinal, José Reneiros. Ele falava assim: aquele que caminha em direção a uma luz não vê o que se passa nas trevas. Vamos caminhar em direção a uma luz. A luz é a proposta da faculdade de medicina dele. Caminhe em direção a essa luz, que as trevas fiquem de lado. Você não vai enxergar treva nenhuma, porque você está olhando a luz. É assim que temos que fazer, juntar essas crianças. Essas meninas sabem mais do que nós. Sabe por quê? Porque eles não têm o espírito contaminado por tanta pressão de toda a natureza da tecnologia, da informação, da política, enfim. Eles estão com a cabeça virgem. Nós temos que usar a cabeça virgem, criativa que eles têm. Está vendo quantos posters, quantas pessoas, quantas crianças interessadas em conhecimento científico a partir de um evento parecendo simplório, mas de uma abrangência espetacular, porque você está agindo lá no nascimento, você está fertilizando aquela semente, é esse momento de fertilizar a semente. E é o que ele está fazendo aqui, fertilizar essa semente para que dali nasça uma estrutura de saúde em Erechim de uma outra qualidade, fantástica. E tem mais, quando você cuida, você economiza na cura. Eu citei exemplos. O tratamento de uma hipertensão lá no posto de saúde custa R$10 por mês para cada doente. Se ele não tiver esse posto de saúde para oferecer para ele esse atendimento que é oferecido, que vocês falam, ele vai ter que comprar do bolso. E aí ele vai gastar R$100 por mês. E não 10. Então, com o remédio, com o tratamento de um paciente particular, você trata 10 no centro de saúde. A falta de dinheiro para a saúde? Não falta. Falta gestão, falta olhar
o gasto de forma adequada. E o que fazer quando tu encontra uma área pública resistente? Não dá bola para ela. Deixa ela falar à vontade, até ela cansar. Eu encontrei... Enquanto isso, continua atuando. Como? Enquanto isso... Continuamos atuando. Né? Eu queria, na época, que eu fizesse, os alunos detectavam algum problema de alguém que estava pedindo um remédio, né? Então eu fazia a receita para apanhar o posto de saúde. O secretário municipal de saúde proibiu de eu fazer a receita em papel do centro de saúde, porque eu era funcionário do centro de saúde. Proibiu de que aquela receita fosse oferecida. Espera aí. Eu falei, eu vou simplesmente, vai nós dois para a cadeia, porque eu vou mandar prender você, eu vou chamar a polícia e você vai para a cadeia. Eu sou médico do centro de saúde, sou funcionário público, eu tenho direito, eu estou atendendo vida. O dinheiro é do povo, não é seu. Então, me proíbe, pode proibir. Aí eu falei, eu vou nós dois presos, porque eu vou brigar com você feio, aí você fica e eu saio. Aí ele autorizou imediatamente que liberasse. Porque ele viu que aquilo era uma bobagem terrível, era um crime que ele estava cometendo. Eu devo ressaltar nessa pergunta, professor, que hoje nós aqui na nossa região, Erechim, a nossa faculdade é regional, a faculdade de medicina, mas com sede aqui em Erechim, então acaba se tendo muito a parceria com o sistema público de Erechim, de saúde. O povo do Sul tem uma evolução muito maior do que a minha lá de Mato Grosso, meu amigo. Desculpe a franqueza, mas vocês estão muito mais evoluídos do que nós. E eu ia lhe colocar exatamente isso, professor. A parceria que nós estamos tendo com o sistema público de saúde, com a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Erechim é fantástica. Isso eu tenho que colocar isso, porque assim, abriram as portas para a Faculdade de Medicina. Tudo o que nós precisamos da Secretaria Municipal de Saúde, dentro do nosso contrato, é movimento geral de toda a região, então, desde o início da construção do curso. É a evolução da natureza política que vocês têm, que lá ainda não tem. Então nós temos, acho que, um bom caminho a seguir nesse sentido, professor, de implantar essas ideias. Exato. Quando vocês têm a parceria do poder público, pelo amor de Deus, e mais ainda, não é só de um poder público, os municípios vizinhos todos vão aderir, estão aderindo, eu tenho certeza disso. Então dá para fazer um trabalho excepcional. Dá para nós comprarmos a ideia do professor da cura ao cuidado e trabalhar muito em cima do cuidado. Perfeito. Perfeito. Mas para chegar nesse nível, o professor batalhou bastante, né? Eu vi que o senhor fez várias pós-graduação, mestrado em Sociologia Política, foi, né? Doutorado também em Ciências Humanas, que foi aqui em Florianópolis. Foi. Isso comprova que para superar esses desafios é preciso estar preparado. Estudar. O interessante é que a vida inteira eu nunca me conformei com o desenho do médico que fabrica no Brasil. Eu sempre fui alguém nadando contra a corrente, né? Às vezes aquela onda vinha, me empurrava 100 metros e eu nadava e andava mais 200. E assim foi. Eu nunca parei de estudar, de ler, a vida inteira. Tanto que quando eu fui fazer a prova de seleção para o mestrado, eles me deram uma lista de 20 e poucos livros que eu tinha que ler. Só que eu já tinha lido todo, só tinha um que eu não tinha, comprei e li, o resto tudo eu já tinha lido. Então, para mim, não era nada novo. Porque eu acho que, e sempre disse isso, que todos os problemas de saúde nascem da pele para fora. E nós ficamos retidos, confinados, engaiolados nesse limite da pele. Então, para você entender por que eu adoeço, é preciso saber o que é que eu fiz, o meu entorno, que consequências eu sofri das políticas sociais, ambientais, das políticas industriais, das políticas públicas como um todo, entendeu? Que nós sofremos consequência disso e não levamos isso como problema de adoecimento, né? Só que a gente, como ser humano, como uma pessoa que desinformada, muito desinformada, a gente acha que o médico é o cara milagroso que vai resolver o meu problema, quando na verdade o que eu adquiro, a minha doença, é resultado de um contexto de vida. Contexto de vida. O meu orientador, que infelizmente faleceu, ele era um filósofo argentino e que
me deu era o meu farol, eu chamava ele de meu farol, ele brincava, desse é bobo, eu não sou farol de ninguém. Ele me mostrou o caminho. E eu tinha muitas conversas com ele, assim, elucidativas, um cara que abriu a minha mente, né? Ele falava assim, por que você parece que não gosta de médico? Eu falei, ao contrário, ninguém é mais ama mais medicina e médico do que eu. Eu não gosto de mau médico, essa é a diferença. Eu não aceito que o médico seja transformado em algumas coisas que tem por aí. Então, por isso eu defendo com unha e dente a minha profissão. Eu sou apaixonado, tanto que eu estou aposentado já há alguns anos, toda terça-feira de manhã eu atendo meus doentes. Por quê? Porque é a minha cachaça. Eu falo que quando eu entro no meu consultório, eu posso estar cansado, devendo, enfim. Eu falo que eu recebo um santo, porque eu fico leve, alegre, feliz, brinco com todo mundo, eu saio de lá leve, como se eu estivesse flutuando. Ali é meu espaço de consagração, meu Deus. Quanta história o senhor ouve, né? Muitas histórias. Daria para escrever alguns livros também. Não, eu já escrevi. Sobre a história do povo brasileiro. Já escrevi alguns e estou escrevendo agora, eu estou escrevendo essa da Cura para o Cuidado, que é o livro que eu lancei ano passado. Eu estou transformando ele num livro de linguagem comum para qualquer pessoa ler, e quando eu conto também as histórias que eu vivi como médico, as histórias interessantes, intrigantes, as histórias que vale a pena serem contadas, em que mostra o amor que a gente precisa ter com aquela pessoa que precisa de alguma coisa que nós temos para oferecer. E outra coisa que eu sempre discuto, mandei isso até para o Conselho Federal de Medicina, num artigo chamado A Ética da Ética Médica, né? Eu falo assim, vem cá, quem é que paga a minha formação? Quem que pagou? Não fui eu, foi o povo brasileiro, não foi? Eu estudei na universidade pública, quem pagou não fui eu. Quem pagou os professores, as aulas, tudo, giz, computador, seja lá o que for. Foi o povo que pagou para mim. O que é que eu dei em troca? O que eu dei em troca para o povo? Cobrando uma consulta. Por isso que eu fui trabalhar sempre nos lugares mais pobres da minha cidade. Onde que tem uma pobreza? É lá que eu vou. Eu ia para lá e me entregava a essas pessoas. Hospital universitário, onde eu trabalhei últimas vezes que eu trabalhei como professor. E aí eu perguntei para uma faxineira, vem cá, vocês consultam aonde? Aí, não, nós temos que ir para o SUS, posto de saúde. Aqui não tem nenhum atendimento para vocês? Não. Mas como não tem? Aqui no hospital universitário, tem um monte de médico, um monte de aluno. Não, nós temos que ir lá. Foi, agora tem. Minha sala é essa. Quando precisar, é só bater. Eu atendo vocês. E passei a cuidar deles, das pessoas, das faxineira, cozinheira, copeira, maqueiro, aquelas pessoas que não... Que a gente acha, por estar no hospital, não precisa de cuidar. Isso me enche de satisfação, de alegria. Eu passava, oi, seu Zé, doutor, ô, seu Zé, oi, tudo bem, dona Maria? Seu Zé. E para mim, eu sou feliz, porque eu sou o seu Zé, né? Grande contribuição o senhor trouxe aqui para a nossa universidade, para os nossos alunos. Eu só queria concluir o programa, além de agradecer a sua presença, espero que o senhor volte novamente para a nossa terra. Nós temos, logo, chegando uma nova turma para a universidade. É só o ano que vem, mas a campanha de inscrições, de vestibular, é nos próximos dias. O que daria para repassar ao nosso público, doutor Sérgio? Eu acho que nós podemos sempre repassar. Em primeiro lugar, é a seriedade que nós estamos sempre dispostos a seguir na formação de nossos futuros médicos. Eu sempre digo, nós vamos formar quem vai também nos cuidar. Nós temos que formá-los muito bem. Quiçá melhor do que nós fomos formados. Perfeito, é isso mesmo. Né? Agora, em janeiro, teremos o nosso vestibular. Que venham boas pessoas, que venham bons alunos e que contem sempre com a gente na questão de dedicação exclusiva na formação deles e sempre trazendo pessoas tão importantes contribuindo para o sucesso da nossa formação médica aqui em Erechim. Acho que é isso que a gente deve. Nós temos mais um minuto aí, o senhor queria um minuto e alguma coisa. O que daria para fechar esse nosso programa com chave de ouro? E afinal de contas,
Por que nós somos complicados? É os médicos que nos complicam, nós que somos complicados, é o ambiente, enfim. O que eu devo fazer para ser melhor um pouquinho e incomodar menos os médicos também, né? Primeira coisa, do lado dos médicos, o médico tradicionalmente é tido como uma profissão imperial. Médico, engenheiro, dentista, advogado são considerados profissões imperiais. Então, essa tradição, essa cultura da profissão imperial coloca grande parte dos médicos como aqueles senhores absolutistas poderosos, dono de todos os saberes e de todos os poderes, né? E nós temos que colocar claramente que médico é um ser humano igual a qualquer outro. O que nos diferencia é o conhecimento. Só que não são apenas os médicos que têm conhecimento. Um marceneiro que faz um trabalho bonito tem mais conhecimento da arte dele do que eu. Eu não sei, eu sou analfabeto naquilo. Um dentista, um engenheiro, uma enfermeira tem saberes que eu admiro, respeito, mas não é por isso que eu sou melhor do que ela, nem ela é melhor do que eu. Então é respeitar o outro, aceitar o outro como ele é, acatar, reconhecer e querer o outro como legítimo outro numa convivência harmoniosa. Eu estava contando de manhã a experiência dos índios Achantes do Peru e Miquis da Amazônia brasileira. Nessas tribos não existe o número 1. Por quê? Porque um não existe, um não é nada. Eu só existo porque você existe. E eu existo porque você me reconhece como um outro ser. Na medida em que você me reconhece como um ser, eu passei a existir. Se não existisse ninguém para me reconhecer, eu não ia existir. Mas eu só existo porque o professor ali me reconhece como um ser humano. E você me reconhece como um ser humano. E assim ao contrário. Então, é reconhecer o outro profissional com o mesmo rigor, com o mesmo respeito, com a mesma consideração, no mesmo nível de conhecimento, como qualquer outro profissional. Obrigado pela sua presença no nosso programa, obrigado pela presença na nossa universidade, obrigado, Dr. Sérgio, pela presença também no nosso programa, e obrigado a você em casa, que todas as semanas nos prestigia aqui no programa Expressão Universitária. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas.